Fala galerinha, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo maneiríssimo da nossa Lazarus Comic Shop, a sua loja de quadrinhos aqui no Rio de Janeiro. E hoje estamos com presença ilustre, galera. Presença de um autor, o Rafael Esparda, autor do grande livro que vai ser lançado há pouco tempo. Ó. Ele vai falar as datas e vai falar sobre o livro Legião de Maria, galera. Fica no vídeo, se prepara, pega a pipoca, o chocolate e o refrigerante Diet. Beleza, galera, aqui estamos com o Rafael Esparda, nosso novíssimo autor aí, a primeira obra dele, Legião de Maria, um futuro distópico, apocalíptico aí, com uma guerreira nível estilo Devil May Cry, combatendo demônios, vampiros, enfim, seres sobrenaturais que fazem parte do cenário. Porém, tem um pouco aí de um certo plot aí, não vou querer entregar muito aqui, então eu vou perguntar primeiro pro Rafael. Fala aí, galera, primeiro eu queria agradecer aqui a oportunidade da Lazarus de ter me permitido estar aqui apresentando esse projeto para vocês e dizer que Legião de Maria, ele foi, por incrível que pareça, a ideia surgiu da minha avó. Sim. Que maneiro, ela Sim. se chama Maria também. Ela se chama Maria, mas além dela se chamar Maria, eu fui visitar ela num feriado, e aí ela tava lá se preparando para ir para uma procissão da Legião de Maria, que de fato existe na Igreja Católica, eu não sabia. Só que naquela mesma semana, eu tinha acabado de assistir Van Helsing, do Hugh Jackman. E aí, pô, Van Helsing, aquele caçador de monstros. E a minha avó indo pra procissão, cara, patrocinado pela igreja ali, pronto pra matar um monte de monstro. Eu falei, cara, podia ter, né, um grupo chamado Legião de Maria, só formado por mulheres, tipo as Amazonas de Temícera. Sim, sim. E aí eu tive essa ideia assim, e aí comecei a rascunhar na brincadeira. E aí acabou que surgiu de um conto. E aí o conto da Maria especificamente, na época eu mandei para alguns concursos e, pasmem vocês, o conto foi bastante visto na internet, a galera aderiu bastante, curtiu, e aí quando eu comecei a receber respostas de gente de outros estados falando, cara, que história massa, isso aí podia ser um livro e tal, eu acabei aderindo à ideia e desenvolvendo mais. Isso mais ou menos em qual ano, assim? Qual foi? Cara, isso tem tempo. Isso foi em 2018. Pra você ter ideia de como que demorou para esse projeto sair, né? Pra até elaborar tudo, fomentar, organizar as ideias. Sim, até porque era só uma ideia muito vaga, né? Um grupo de caçadoras de demônios e tal. E aí, dali eu comecei a pegar referências de coisas que eu gosto, porque eu sempre escrevi para ler histórias que eu queria. Sim. Eu nunca escrevi específico para um público, para um gênero. Eu queria ler histórias que não existiam. Então a minha necessidade de leitor fez a Maria surgir. E aí eu comecei a pegar referências de John Constantine, Blade, o Caçador de Vampiros, que é um filmaço que eu me amarro desde pequeno. Anjos da Noite também teve muita influência. O próprio filme Padre, que tem essa pegada bem distópica dos humanos. Pós-apocalipse, Exato. uma distopia, Religião reiterada. Simbologias religiosas. Exato. E aí eu comecei a rascunhar em cima disso e aí formar mais as ideias. E eu acho que o que foi a cereja do bolo para eu conseguir fechar essa história, porque até então... Era um conto, né? Então você evoluiu de um conto para um livro de quantas páginas? Hoje ele tem umas cerca de 200 páginas. 200 páginas. Então você desenvolveu muitas ideias novas para poder dar esse formato, esse molde, né? Exato. E o que fez a história ganhar vida e para mim ter um diferencial no meio disso, porque... Quando eu comecei a escrever ela se passava no mundo moderno. E aí a gente já tem Constantine, né? O Hellblazer se passando. Diversos personagens aí do sobrenatural no período contemporâneo. Exato. A gente tem a Liga da Justiça Sombria, a própria série Sobrenatural. Sim. Então eu quis tentar trazer algo diferente
pro mundo da Maria, para ela não ficar sendo só mais uma caçadora de demônios no meio do mundo moderno. Decidiu criar um mundo para ela de fato, né, com uma identidade própria. Exato. E aí uma era, um tempo próprio. E o mais importante é que é no Brasil, né? Sim. É um cenário, é um território nacional que isso tudo se passa nessa realidade própria, né, que você elaborou. Exato, cara. Para mim, isso foi a cereja do bolo, digamos assim. Foi o que me animou mais para poder escrever essa história. Eu imagino que te motivou mais ainda, porque você viu ali algo... É como filho, praticamente, né? É como cozinhar também. Tu tá vendo aquele prato ficando pronto e tal. É algo seu próprio, né? Com um próprio tempo, uma própria era, um próprio estilo, né? Isso é legal. Cara, eu valorizo muito o mercado nacional, né, cara? A gente tem muita gente boa aqui, a gente tem autores de livros maravilhosos, quadrinistas maravilhosos também, com boas histórias para contar, e um país que é rico em cultura. Sim, então... sim. O problema é que a gente já até conversou sobre isso, só uma curiosidade assim rápida, né? O nosso país, ele infelizmente ou felizmente, tá? Não quero julgar, ele bebeu muito da cultura literária, né? Da literatura europeia, né? No caso assim, francesa, portuguesa. Por isso que a gente tem mais essa tendência a lembrar de novelas, romances, coisas do cotidiano, né? Por causa desses gêneros, né? Os americanos já beberam da literatura londrina, britânica, que pega essa pegada de ficção científica, sobrenatural, né? Que puxa essa pegada, por isso que tem essa diferença. Os Estados Unidos, eles têm essa coisa de super-herói, ficção científica, muito mais do que o Brasil. A fantasia, assim, A fantasia mais forte. Mais forte. Aqui no Brasil é mais a questão do cotidiano, da família, do dia a dia e tudo mais. Sim. Da cultura. Do crime, da favela, de tudo isso que acaba remetendo ao Brasil, né? São por esses costumes, né, de consumo literário que foram diferentes. Mas como agora a gente está no mundo globalizado, então tá surgindo gosto pra tudo e tá surgindo também autores pra tudo, né? Sim. O próprio Machado de Assis, né? Ele já escrevia umas coisinhas de terror ali e tal, no período dele. O Fernando Pessoa, né? Também escrevia umas coisinhas assim, só que eles botavam pseudônimos já pra não associar com... Não associar, exatamente. Mas fala aí, e do que se trata Legião de Maria? Conta aí. Só a sinopse, o pessoal poder já... Bom, em resumo, Legião de Maria é sobre uma invasão demoníaca no Rio de Janeiro. Os vilões. Antes de ser uma invasão demoníaca. No caso, são demônios, vampiros, lobisomens ou é só demônio? Não, somente demônios. Somente Eu demônios. quis restringir essa parte dos monstros focados só em demônios. São hordas do inferno. Exato, que subiram pra terra. Isso, bem um lance meio Spawn, bem Hellboy, bem nessa pegada. Eu perguntei se tem, assim, eu falei de vampiros, de outras criaturas, porque essas merdas estão tudo no inferno também. Sim. Na ideia, na teoria. Na teoria, é gárgula, é vampiro, é sucubus, né, e tal. Mas aqui no teu caso, são tipo príncipes do inferno subindo pra terra, pra um apocalipse com hordas de demônios. Né? Exato. Lembra bastante a Caçada Sangrenta, que a gente falou, da Marvel, que saiu recentemente, que a Caçada Sangrenta nada mais é do que uma invasão pós-apocalíptica de vampiros no universo Marvel. Sim. E aí você vê os Vingadores se levantando para poder parar essa invasão. Sim. Você vê o próprio Blade, o motoqueiro fantasma, todo mundo ali se reunindo para tentar conter essa invasão vampírica. Sim, No meu livro é praticamente a mesma coisa, só que quando surgiu a invasão de demônios, o mundo foi devastado, obviamente, não sobrou muito dos humanos, e o que sobrou foi a Legião de Maria, que é um grupo, uma força-tarefa da igreja, que é composta só por mulheres treinadas na arte do combate a demônios, ou combate com armas de fogo, com armas brancas. E aí a Legião de Maria se levantou, a igreja começou a construir muralhas como grandes cidadelas para conter, impedir essa invasão. E proteger com a fé
as Exatamente. pessoas. Na verdade, proteger com fé e aço, né? É, e aço, com autoritarismo, a palavra quase não vai. Enfim, né, com fé e aço, né, autoridade extrema, né. E só que para a população que sobrou do nosso famoso Rio de Janeiro, né? Literalmente. O Rio de Janeiro mesmo. E só que o que sobrou foi dentro da cidadela as pessoas sendo controladas com a fé, com o fanatismo religioso, e do lado de fora os demônios. Então a própria população ficou numa sinuca de bico, né? Sinuca de bico. Mas assim, do lado de fora também tem alguns humanos sobreviventes? Sim. O livro retrata isso. Inclusive, eu gosto muito de dizer que o cenário de fora da cidadela, eu me inspirei muito em Mad Max. Cara, eu pensei nisso. Imaginei, tipo Mad Max e também aquela Terras Devastadas do Juiz Dredd. Sim, porque o Juiz Dredd é mais ou menos a tua história, só que com a lei. Com a ordem, né? Sem um sobrenatural, com a questão da ordem. Bacana. E aí, lá fora, a própria personagem também enfrenta humanos ensandecidos. Porque a minha ideia nessa proposta foi mostrar o seguinte: cara, quando tudo vira ruínas, muita gente seguia por a primeira coisa que... extremos, né? Exatamente. Então, assim, para sobreviver, a própria personagem fala que ela viu os próprios seres humanos se rendendo aos demônios para ter mais um dia de vida. Ou atuando tão pior quanto eles. Exato. Ou oferecendo ali as suas oferendas para se manterem. Os demônios acabam também até sendo cultuados, então, por alguns desses que vivem do lado de fora, né? Na sinopse mesmo do livro, eu escrevo que dentro da cidadela você tem ali todo o controle, literalmente, porque por mais que seja um cenário pós-apocalíptico, eu coloquei ali alguns drones de vigilância sobre a... o que é interessante é que tem essa pegada dos burgueses da Idade Média, né, e tal, que é aquela coisa, né, tipo, vocês trabalham nas minhas terras, né, me servem, e em troca eu dou segurança pra vocês, né. Pra que vocês tenham onde dormir. Lá, dou comida e vocês dormem. Bem isso. Né? E a cidadela, ela não existe sozinha, né, ela tem várias comunidades, tipo The Walking Dead, que acaba virando várias comunidades, e dali, dessas comunidades, elas vão servindo a cidadela matriz. E aí tem uma parte do livro que é muito interessante, eu vou tentar não entregar spoiler, sim. Mas um fazendeiro que produz vários recursos e está ali amparado pela igreja, só que ele não faz parte da igreja. Então, assim, mostra o quanto que a gente teve, que dentro daquele cenário o ser humano teve que ir jogar baixo, para poder sobreviver ou continuar ali para ter o dia do amanhã, né? Exato. Para viver o amanhã. Mas agora, me fala aí sobre a ação que ocorre no teu livro, assim. Como você utiliza a narrativa da ação e o que mais te inspirou para fazer as cenas de ação e o desenvolvimento dessa ação no livro? Pô, cara, essa é uma pergunta bem legal, porque eu, apesar de ser escritor, a minha base vem toda de quadrinhos. Então, eu cresci lendo quadrinhos, eu cresci sendo aquela criança que assistia a Sessão da Tarde, cinema em casa. Então, assim, sempre fui muito voltado para a parte cinematográfica. Então, isso sempre ficou muito latente. Sim. E quem já teve a oportunidade de ler algo que eu escrevi, sempre acabou ressaltando que essa parte cinematográfica, ela é muito latente na leitura. A pessoa consegue visualizar onde ela tá, como se fosse um cenário de filme. E falando nisso, né, ele é pertencente a mesas de RPG. Você foi mestre de RPG, né, no caso, né? O RPG, posso dizer que foi a minha primeira entrada para começar a escrever, porque ali quando você começa a preparar uma narrativa, uma história... Você tem que fazer as pessoas imaginarem, né, as cenas pela forma que você narra. Então isso ajuda muito o escritor, né? Justamente. Então, dali foi a minha porta de entrada para falar assim, cara, eu acho que eu sirvo para... Então, o Vampira Máscara também tem influência aí? Ou seria mais os reinos lá de terror do D&D?
Sim, sim. Eu comecei jogando, na verdade, o 3DT. 3DT, ó. Que era aquela narrativa mais exagerada, né? Mais inspirado em mangá, Exato. em tokusatsu, em animes. Isso. O Dragão Brasil, né? Da galera da Dragão. Sim, pô, eu tinha todas as revistinhas da Dragão Brasil. A parte da ação, eu bebo muito da fonte de Frank Miller, Garfienes, são dois caras assim que tem aquela ação visceral, que tem aquela ação brutal. Sim, sim. Então eu sempre gostei muito desse estilo de quadrinhos e narrativa. Então eu procurei seguir sempre a minha escrita nessa pegada. Então as cenas elas estão bem cinematográficas, você consegue ver ali a composição Uma certinha. leitura dinâmica, mais... Né? Sim, de o que a personagem tá fazendo, da onde ela tá tirando o revólver, onde ela tá atirando. Então eu tentei deixar uma narrativa fluida e ao mesmo tempo bem cinematográfica para não fazer o leitor se perder de o que a personagem tá fazendo, para onde ela tá indo, em quem ela tá atirando. Sim, sim. Então eu tentei deixar isso bem claro e cinematográfico E de uma forma atraente, atrativa, né? Exato. E os núcleos, assim, como funcionam os núcleos de personagens da tua obra? Há outros subgêneros dentro dela, como algum drama, romance? Não, cara, eu tentei evitar isso, até porque, assim, esse é um livro de origem. Sim. Então eu tô apresentando aqui a protagonista Maria. Eu não queria desvencilhar muito isso. Eu queria focar nela. Evitou os subgêneros, né? E colocou mais numa história de origem, futuro apocalíptico, terror, Exato. ação. Não que não tenha, assim, coisinhas, por exemplo. Você tem perseguição religiosa, você tem traição. Elementos de narrativa. Você tem esses elementos que ajudam a narrativa a andar. Até porque a personagem, ela faz parte de um grupo de caçadoras de demônios. Mas ela é bem diferente do grupo. Mas assim, além da Maria, quem cita dois personagens que você acha que se destaca na obra? E que você vai matar eles. ou que vai, sabe, vai roubar uma cena assim do nada. Cara, tem dois personagens que fazem muita diferença na história dela. Que é o Padre Bento, porque a história da Maria é que ela era uma garota de rua. Então ela foi resgatada pela igreja. Nesse resgate da igreja, eles viram a menina como um milagre por ela se chamar Maria. Então eles já meio que por esse motivo já destinaram um futuro para ela como caçadora. Então o Padre Bento é o paizão, é o cara que acolheu ela. É uma figura paterna. É a figura paterna, é o mentor, é o cara que ensinou ela a atirar. Então a relação deles ali é muito Joel e... Mas sim, a relação mais Joel e a guria lá do lado. Exato. Então eles têm essa relação. E uma outra personagem que se destaca é a Madre Superiora, que também deveria ter feito esse papel de mãe, mas ao contrário do Padre Bento, ela começou a odiar a menina desde o início. Porque a chegada dela na cidadela também atraiu demônios e aquilo ali impactou bastante. Então ela foi vista desde o início por essa personagem como uma aberração, um problema. Então Maria, ela teve essas duas referências que mostravam para ela, cara, para onde eu vou seguir? Eu vou seguir o caminho do certo, eu vou seguir o caminho errado? Qual é o caminho certo, qual é o caminho errado? Então tinha muito disso. Então esses dois personagens principais ali montam a tríade, a dupla ali que força a Maria a tomar decisões. Mas tem uma personagem aliada dela também que ajuda muito a personagem. Que vai morrer no final. Tem isso também. Não, pô, não pode falar isso não. Não sabemos. Agora vem cá, curiosidade minha. Como que você fez para poder chegar ao ponto de publicar e pensar em publicar? Beleza, você falou que já tinha feito alguns concursos, aí o pessoal gostou muito do conto e tal. E aí como que veio a parada assim, cara, vou fazer, vou produzir, vou parir esse livro? Isso foi muito complicado, cara, porque
como eu comentei, o livro ele foi concebido, o primeiro rascunho dele em 2018. Então, de lá para cá já se passaram muitos anos. E nesse processo, a minha vida mudou, a minha forma de escrita, o meu amadurecimento e tudo isso. Então, na época, eu tive que, primeiro, me concentrar mais no meu profissional, deixar a minha parte profissional um pouco mais estável, para depois voltar-me ao meu hobby. Então, isso demorou um tempo para ser idealizado, e depois eu sempre tinha aquela coisa de, poxa, eu preciso voltar a escrever é o que eu gosto de fazer, escrever para mim me tira do meu mundo de estresse do dia a dia e, porra, me transporta para um outro mundo. Sim. Então, eu gosto de escrever. Eu gosto de produzir aquilo que eu queria ler. Tanto que muitas das vezes o roteiro ganha vida. Sim. Porque eu preparo uma coisa e quando eu vou ver, a história já está indo por um outro caminho. Para você ter ideia, nesse primeiro conto que eu escrevi, eu tive um plot twist ali que eu consegui na hora de escrever. Porque eu falei assim, caraca, pra onde essa história vai? Pra onde vai? E eu digitando. Eu fui dormir de madrugada porque eu queria saber como eu ia terminar a história. Tá? Então, a escrita sempre fez parte. Só que devido a trabalho e profissional, rotina, e cursos, rotina, eu não conseguia. Aí você... Ano passado que eu meio que voltei a escrever. Aí você pensou assim, como que veio a parada assim, cara, eu vou isso vai sair. Vou publicar. Vou publicar. Tá? Vamos lá, vamos publicar. Mas para publicar, sim, aí tem todo um processo. Exato. Então você já estava ciente disso, você teve que correr atrás, alguém que chegou até você, alguém te apresentou, olha, fala com fulano, fala com a editora. Como é que foi esse lance? Na verdade, aqui a gente tem vontade de publicar algo nosso, a gente sempre tem. Mas o custo realmente ele pesa bastante. Sim. Então impacta bastante se você se programa para isso ou não. Então o meu foi um misto das duas coisas, porque eu voltei a escrever essa história no finalzinho do ano passado, ali por volta de setembro, e quando eu voltei a reler, me encontrar com a minha personagem de novo depois de tantos anos, e veio a ideia de fazer tudo no mundo pós-apocalíptico, eu falei, cara, eu vou pra frente com isso. E voltei a escrever no meu ritmo, eu não pensava em publicar e nem nada. Só que daí me veio o start de que a Bienal do Livro é esse ano. Aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, galera. E assim, esse vai ser um baita evento. Posso dizer que a Bienal do Livro esse ano vai ser nível Rock in Rio, sabe? A gente vai ter várias atrações, a gente vai ter muitos pavilhões abertos no Rio Centro, focados só nisso. A gente vai ter uma roda gigante de livros. Então, assim, é um baita evento e eu sempre quis realizar esse sonho de lançar um livro numa Bienal. Então, quando eu lembrei desse fato, eu falei, cara, eu vou procurar uma editora. Eu já tinha algumas em mente com quem eu já tinha trabalhado, já conhecia alguns donos de editora, e aí acabei, nesse processo, me reencontrando com uma antiga editora que eu já namorava já há algum tempo, e sempre quis publicar com ela pela qualidade dos livros deles, a editora Sina. Inclusive, Kate, chefinha, tamo junto. Então, a editora Sina, ela me abraçou com esse projeto. Eu posso dizer que ela arriscou, porque ela comprou a ideia do livro sem o livro estar pronto. Oxi. Sem o livro estar pronto. Isso aí já diz muita coisa, pô. Cara, eles foram extraordinários comigo. E ela foi muito legal, mas ao mesmo tempo ela foi muito taxativa. Você quer publicar? Beleza. Você quer ir para a Bienal? Beleza, mas o prazo é esse e a gente tem que cumprir. Até porque uma editora, ela depende de inúmeros recursos, ela não tem um só autor, ela tem vários, ela tem todo um processo para estar na Bienal, então isso impactou bastante. Então ela me deu um prazo e eu comecei a correr igual um louco em cima desse prazo. Aí comecei a estruturar
Na época só tinha o conto pronto de 30 páginas praticamente. E aí eu falei, cara, então vambora. Tanto que a história não seria nem a origem. Eu já ia começar a história a partir do final do conto. Só que eu falei, cara, eu vou ter que construir tudo muito do zero. É mais fácil eu contar a história de origem dessa personagem primeiro, apresentar ela ao público, apresentar esse cenário pós-apocalíptico. E aí depois a gente vai trabalhando das melhores formas, o futuro da personagem. Mas foi assim. E aí eu fiz contato com a editora, mandei uma proposta do livro, porque o livro não estava pronto. Falei, olha, eu tenho um livro que é assim, 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 assado, quero fazer desse jeito aqui, a minha proposta de capa é essa, apresentando isso. Eu já tinha tudo na cabeça. Eu queria mostrar lá o Cristo Redentor caído em chamas, para poder mostrar que a história era no Rio de Janeiro. E aí no final ela abraçou a ideia, me deu um prazo e aí eu fui seguindo essa meta aí até finalizar. Maneiro. Autores nacionais assim de ficção, você teve contato com algum deles, chegou a conhecer, ou as pessoas ou as obras? Sim, cara, tem um autor em especial que me inspirou muito a começar a escrever, porque ele foi o pioneiro da fantasia sombria. André Bianco? Sim, André Bianco. André Bianco foi uma das maiores inspirações para eu começar a escrever. Eu tive a oportunidade maravilhosa de encontrar ele na Bienal de 2019 e posso dizer que ele indiretamente foi fundamental para esse livro estar pronto. Imagino, o André Bianco ele não só incentivou, como ele também inspirou muito autor nacional a lançar suas obras de ficção, de sobrenatural. Exato. A gente pode dizer que o André Bianco começou tudo quando tudo era mato, né? Então... O André Bianco, ele pegava o livro dele, levava ele fazia impressão sozinho, tudo sozinho, ele ia na livraria aleatória, chegava lá, olha só quero botar aqui na vitrine, só quero saber se vai vender e tal. Foi um chão que ele correu e hoje ele tá na Rocco, né? Se eu não me engano. Sim. É na editora Rocco hoje em dia. E em especial, ele teve uma influência direta, porque nessa Bienal de 2019, eu pedi pra ele gravar um vídeo comigo. E nesse vídeo eu queria que ele me incentivasse a não parar de escrever. Pô, legal. Cara, e todas as vezes que eu pensava em desistir ou alguma coisa assim, tanto que, de 2019 pra cá foi muito tempo, esse vídeo me inspirou. E eu até mandei uma mensagem pra ele, falei, cara, obrigado, se você vier pra Bienal do Rio, eu quero refazer esse vídeo com você e tal. Então, nesse vídeo, ele me fala muito, cara, não desiste, o caminho é difícil, mas a gente tá aqui, Bienal, tal, e aquele vídeo me inspirou muito. Porque o Bianco, ele começou na Novo Século, né? Sim. E foi um longo chão pra ele chegar no Novo Século, e hoje em dia ele tá na editora Rocco, né? Então, ele é um cara bem reconhecido. Infelizmente, eu nunca conheci o André Bianco pessoalmente, mas eu conheci ali uma galera da roda de amizade dele, que também são autores nacionais, que é o Eduardo Spohr, do Batalha do Apocalipse, e o Rafael Dracon, do Dragão Dieta. E sempre quando eu estive com eles sempre falaram muito bem do André Bianco e dessa persistência, e de que sim, de que é capaz. Eu vendi muito livro do Bianco na época que eu trabalhava na Nobel, na livraria, viu, Bianco? Vendi livro pra caraca teu, tá? Fazia maior merchan pra vender lá e vendia. Não, e além da gente destacar a perseverança do cara, a gente tem que destacar a criatividade. A criatividade dele. Inclusive, eu peguei recentemente pra ler A Noite Maldita, que é uma baita história pós-apocalíptica de vampiros também. A pegada dele é mais vampiros, né? Criaturas assim do folclore sobrenatural. Então o Bianco foi uma grande inspiração. E na parte de morte, de coisas brutais e de mortes sanguinolentas. Como é que é? O Extra, Jornal Extra. Extra é suave. O Extra é suave. Era o povo. Não, é engraçado que eu postei nos stories do Instagram esses dias, né? Como você faria para sobreviver em um Rio de Janeiro pós-apocalíptico? Cara, eu já sobrevivo no Rio de Janeiro pós-apocalíptico. Não precisa ir muito longe. A realidade atual já é essa. Pois é, só falta os demônios. Não, tem um monte aí. O que mais tem aí? Mas, além na parte de mortes, eu gosto muito do autor Rafael Montes. O Rafael Montes é outro que começou ali e hoje tá
Lá em tá cima. no auge. Rafael Montes também me inspira muito, gosto muito dos livros dele, gosto das narrativas dele, que são realmente muito boas. Então, assim, desses autores nacionais, cara, tem inúmeros, né? Eu poderia ficar aqui falando um monte. Douglas MCT, Dudu Falcão, Cláudia Lemes, mas eu acho que os principais do meu nicho, das coisas que eu gosto de escrever, são mais o Vianco e o Montes. E um monte. Pô, muito bacana. Muito maneiro mesmo. Aí agora mais sobre o material, Rafael. O livro, ele vai ter quantas páginas mesmo? Bom, o livro ele está encaminhando aí para cerca de 200 páginas. Como eu falei, eu venho muito do mangá, da HQ, ele vai ser ilustrado. Vai ter ilustrações coloridas? Não, as ilustrações interiores vão ser em preto e branco, mas vão ter muito aquela pegada ali daquele rascunho sujo, bem ao estilo Priest mesmo. Legal. Que tem esse traço mais... Que traz um movimento, né? Sim. Parece que tem um movimento. Sim. E aí o livro ele vai ter ilustrações. Eu trabalhei muito em cada detalhe desse livro para eu tentar entregar o melhor para o leitor, mas com um preço acessível. Sim. Sabe? O preço hoje ele tá R$ 39,90 no site da editora. Tá mais barato que um lanche maneiro do BK, gente. Pelo amor de Deus. BK aí, meu filho. E o BK já sabe, você vai comer e depois, né, o livro fica. É verdade. É passageiro, pra ser. E o mais importante, que também foi o destaque dessa editora que me fez querer fechar com eles, é que, como vocês sabem, vocês têm contato com quadrinistas e outros escritores, vocês sabem que o custo para fazer um livro hoje em dia é muito alto. Exato. O papel está com um custo altíssimo no Brasil e, além disso, a Bienal também gera um custo muito grande para a editora, para o autor. Então, essa editora ela fez um sistema de pré-venda que eu achei muito legal. O autor ele dá o valor de entrada dele, mas para a confecção total do livro, o livro ele entra nessa pré-venda, nessa campanha de pré-venda, onde quando você bate a meta ali, aquele valor da meta já custeia a sua ida para a Bienal, já custeia a própria produção do livro. Então isso foi um diferencial para eu fechar com a editora Sina. Eles me deram essa segurança. Sim, então, e foi o que permitiu um livro ser confeccionado aí de dezembro para cá. Porque em outras possibilidades, em outros locais, se eu não tivesse essa abertura, eu teria que ter juntado dinheiro aí um bom tempo para poder... Seria mais custoso, mais demorado. Muito mais. O livro ele vai ter algum brinde, alguma coisa assim também? Pra quem comprar na pré-venda, né? Sim, quem comprar na pré-venda agora, a gente vai ter aí bottoms, vamos ter adesivos, vamos ter... um pôster, tem um pôster muito maneiro, um pôster de estilo filme mesmo, que está sendo feito pelo mesmo ilustrador da capa, que tá lindíssima, tá uma parada bem anime mesmo. Você pegar um pôster do Devil May Cry da Netflix e botar do lado, cara, você vai ver que não perde em nada. Ótimo. Tá muito maneiro esse pôster. E além disso tudo, eu por minha conta tô colocando 2 brindes extras que vão trazer um diferencial pra galera que comprar agora na pré-venda, que é uma caneca personalizada com a arte do livro e uma personagem estilo Funko da protagonista. Não, e quanto que é mesmo na pré-venda? A pré-venda tá R$39,90. Não é possível. Pô, a gente vai levar o livro nesse monte de parada? Então, não. Quem... Possível, gente. Só que a parte da caneca e do Funko vai ser sorteio. Aí, ó. Pra galera que comprar, vai estar concorrendo lá, a gente vai sortear. A galera que estiver comprando e vai ter o acesso ao sorteio. Vai ter os brindes e vai ter o acesso ao sorteio para esses brindes extras que vão ser enviados para qualquer lugar do Brasil pro ganhador. Só vantagem, galera. Só vantagem. História maneira, personagem foda, cenário aí realmente interessante e brindes. Brindes. Então, galera, tá previsto para quando o envio e tudo mais? Então, o envio dos livros para quem for fora do Rio de Janeiro
vai ser enviado após o término da Bienal, tá? Ou seja, depois do dia 23 de junho. E para quem for do Rio de Janeiro, não paga frete, tá, galera? Importante, pode retirar diretamente lá na Bienal, vai aproveitar, vai conhecer o autor, vai conhecer a editora, vai retirar os autógrafo, né? Exato, e vai... O lançamento mesmo vai estar previsto para o dia 21 de junho, tá? Às 3h30 da tarde, no stand da editora Sina. Porém, eu vou estar lá direto, full time, na Bienal. Então, do primeiro ao último dia, quem comprar na pré-venda pode retirar lá pessoalmente comigo. Vai sair com livro, vai sair com autógrafo e uma foto com o autor. O link da pré-venda já está liberado lá no site da editora Sina. Vou deixar aqui o link para vocês, tá? E a galera que adquirir vai ter todos esses benefícios aí que a gente já falou, essas vantagens. Então, galera, esse foi o nosso vídeo maneiríssimo com o autor, presença do autor ilustre Rafael Sparda. E aí, vocês já sabem, galera. Curte, compartilha, comenta e não deixa de seguir aí as nossas novidades. E já aproveita e já clica aí no link que já vai estar liberado a pré-venda do livro. Beleza, galera? É isso aí, pô. E aproveita para conhecer ele também na Bienal. Dá uma chance aí, porque a obra é realmente interessante. A gente tem que ajudar mesmo aí a compartilhar as informações de obras de autores nacionais, ainda mais com uma certa criatividade que tem aí. Né? A procissão da avó dele, casou com Van Helsing, casou com Dante e temos aí Legião de Maria. É isso aí, galera. Valeu! Tchau, tchau. Até a próxima.